quando você vai começar, só me dá uma. Eu vou deixar aqui. Bom, boa tarde, pessoal. Eu vim aqui hoje defender meu plano de candidatura para a diretoria de projetos para o próximo semestre e para o semestre de 2018/1. Aqui está meu contato, principalmente para os treinistas, se tiverem alguma dúvida, podem procurar qualquer coisa que eu expus aqui, ou vocês leram na proposta também, se acharem interessante ou queiram discutir. A agenda aqui, brevemente vou passar pelo meu histórico, depois pelos meus principais focos de atuação que eu quero ter na minha gestão, caso eleito diretor de projetos, e depois os resultados esperados com esses principais focos de atuação. Bom, falando um pouco do meu histórico, eu entrei em Ciências Contábeis em 2015/2, eu tinha feito um semestre de publicidade na PUC Minas, mas isso não importa agora. E assim que eu entrei na UFMG, eu tentei o processo seletivo do OCJ, eu treinei 2015/2 também. Eu fui abordado pelo Juan, eu gostei muito da ideia, só que eu não entendi muito bem. Depois, na palestra do Dito Contador, o Wesley explicou um pouco mais sobre o OCJ e eu, assim, me apaixonei pela ideia mesmo. Tentei o processo seletivo, passei para o trainee, virei trainee do OCJ, fiz todo o programa trainee, só que no final eu fui cortado, por N motivos que eu acho que não cabem aqui eu falar. Percebi que o OCJ seria a grande porta de entrada e o grande salto que eu daria na minha carreira e na minha vida profissional para que eu atingisse os objetivos que eu queria. Por isso que eu tentei o trainee de novo, 2016/1. Tentei o trainee todo, fiz todo o programa, fui alocado dessa vez, fui efetivado e virei consultor em 2016/2. Como consultor eu executei o projeto de reciclagem, que foi praticamente toda a etapa de marketing, era de marketing com a EVE. Eu escutei toda a parte de marketing junto com o Gabriel e com a Marcela. Depois eu fui alocado no Escape Game, junto com o Fábio. E por fim eu fui alocado no Isoforte. O projeto Isoforte foi muito marcante para mim, porque foi um projeto que eu considero um dos mais desafiadores que eu já vi aqui dentro da empresa. E também foi um projeto de grande crescimento profissional para mim. E também foi quando eu decidi tentar e passar para a gerência de projetos, o cargo qual eu ocupo hoje. E amadurecendo a minha gerência de projetos, amadurecendo a ideia de que eu quero trabalhar com consultoria, eu decidi que tentar a diretoria de projetos seria um caminho para que eu conseguisse consolidar minha carreira a partir de agora já. Por isso, hoje eu tento a diretoria de projetos do OCJ para os próximos 2 semestres. Bom, falando um pouco agora dos focos de atuação, 2 grandes focos, na minha opinião. Primeiro, de implementação. É um assunto que surge frequentemente em propostas de diretoria de projetos, é um assunto que é muito discutido, tanto em reuniões de projetos, quanto em várias reuniões com os consultores mesmo, da empresa como um todo. Eu penso que a gente pode, para implementar, estudar novas metodologias de gerenciamento de projetos, não ficar preso só ao PMBOK, por exemplo, porque às vezes a gente pega uma coisa muito engessada e a gente não consegue traduzir o que a gente faz dentro dos nossos projetos para uma implementação. Não veria como a solução primária vender uma implementação em si, pós o nosso projeto. Estudando novas metodologias de gerenciamento de projetos, a gente consegue tornar nossos projetos mais implementáveis. E tornando os nossos projetos mais implementáveis, a gente consegue gerar mais resultado para os nossos clientes. Além disso, e em conjunto a isso, eu penso em acompanhar mais os projetos, ter maior presença no cotidiano da empresa. Eu acredito que por mais que o diretor de projetos tenha uma função comercial, que ela é muito mais ligada ao outside assim, da OCJ, eu acredito que a presença dele pode auxiliar os gerentes ao longo do seu gerenciamento de projetos, pode auxiliar a execução, evitando atrasos e aumentando a satisfação dos clientes. Além disso, outra coisa que eu penso também, é uma coisa mais pontual, em relação a padronizar os repasses que os gerentes dão para os diretores. Visto que os repasses hoje são muito subjetivos, eu acredito que com repasses mais objetivos, a gente conseguiria traçar mais planos de ação e conseguiria ter uma gestão de conhecimento também com repasses mais objetivos baseados em dados muito mais do que em percepções. Além disso, os 3 focos de atuação seria a formalização de processos, a aprimoração da transição e melhoria de serviços. Lembrando que esses não são todos os focos de atuação da minha possível gestão. A formalização dos processos vem muito no sentido de que, em muitas conversas com o Maire, com outros diretores da OCJ e com sempre os CJs também, eu percebo que quando o gerente entra na célula de projetos, ele depende muito dele para ser um bom gerente. Se ele quiser ser um bom gerente, ele vai ser. Só que os processos não conseguem delimitar o desempenho dele. Se ele quiser ser um gerente razoável, ele vai ser um desempenho ruim. Ele vai ter um desempenho ruim. Formalizar os processos a ponto da gente conseguir estabelecer um limite de desempenho para os nossos gerentes e que o desempenho da célula e da empresa como um todo não dependa só
no cumprimento de um gerente que está muito engajado com a empresa e que quer gerar muitos resultados, e sim no cumprimento de processos. Além disso, aprimorar a transição, porque é perceptível muitas falhas nas interfaces da célula de projetos com a célula de suporte da empresa, visto que muitas vezes, inclusive eu, às vezes não levava ata de reunião, às vezes não sabia preencher um project e eu tinha que buscar isso por mim mesmo. Isso aconteceu, na minha visão, porque, por exemplo, a minha transição foi mal feita. Eu acredito que de outras pessoas que estão citadas aqui também foi, porque ela foi feita por pessoas que estavam saindo da empresa. Elas tinham conhecimento? Tinham, mas não necessariamente elas estavam disponíveis para ajudar, não necessariamente elas também estavam dispostas a ajudar também. Então eu penso, para aprimorar a transição, o gerente que passou no último PSP, que vai ficar na empresa, poderia dar um auxílio maior para essa transição, e o diretor também acompanhar mais de perto a transição, para que a gente consiga ter uma melhor gestão de conhecimento, que a gente não consiga perder também as boas práticas dos gerentes, e também que a gente consiga ter uma melhor interface com a célula de suporte da OCJ. Além disso, dar continuidade à melhoria de serviços que hoje está sendo praticada pela diretoria, por toda a célula de projetos, e usando principalmente os simples CJs, porque os simples CJs são pessoas que são extremamente capacitadas, são pessoas que são bem-sucedidas no mercado e são pessoas que estão dispostas a ajudar. Tem casos de consultor da McKinsey, por exemplo, ou consultor da BEM, que é super disposto a conversar com a gente, já conversa sobre como a gente pode aprimorar nosso serviço, como a gente pode melhorar o que a gente entrega e como a gente pode alcançar mais resultados, principalmente por eles terem sido da OCJ. Bom, por fim, com isso, o aprimoramento de serviço, melhor acompanhamento por parte do diretor vai tornar os serviços mais sólidos. Isso, por consequência, gera clientes mais satisfeitos com o projeto em si e com os resultados gerados pela sua empresa. E por fim, a gente tem um cliente satisfeito, está muito mais disposto a ser um cliente retido, ou seja, ser um cliente que vai fechar um projeto com o CJ de novo no futuro, e também ou promover o CJ para um outro amigo dele, para um outro conhecido. Isso tem uma percepção dos projetos que eu gerenciei, dos projetos que gerentes que eu conheço gerenciaram, e eu acredito que dessa forma a gente consegue ter uma melhor gestão tanto interna quanto de projetos externos e fazer mais melhores projetos. Muito obrigado. Vinícius realizou 7 minutos e 27 segundos de apresentação, então ele vai ter 2 minutos e 23 segundos, 33 segundos adicionados ao tempo de perguntas. Primeira pergunta do conselho. Pode responder. Tomara, a pergunta não tá ali não. Tá. Boa. O Ângelo vai fazer a pergunta. O Ângelo vai fazer a pergunta pra ele, deixa lá. Explique os problemas enfrentados nas gestões de 2014-1 e 2014-2. Depois que você fizer isso, a gente quer que você fale quais ações foram realizadas nas gestões de 2015.2 para que o IC apresentasse uma crescente tão positiva, e o que ocorreu em 2016.1 para que ele caísse. Ok. Em 2014.1 e 2, o que eu acredito, pelo que eu vi, foi que o indicador-chave foi prejudicado pelo atraso de projetos, pelo atraso muito grande de projetos. Isso afeta o IC de uma forma anormal. Isso foi um atraso carregado por muito tempo, ou seja, um atraso muito grande carregado por muito tempo, ou seja, ele impactou os indicadores por um bom tempo.
a gestão 2015.2 do Wesley e do Basile, eles conseguiram fechar projetos, bater metas de C, fechar mais projetos ainda, e conseguiram uma maior alocação dos consultores e, por fim, conseguiram aumentar tanto o nosso indicador-chave. Em relação a 2016.1, em janeiro, não houve nenhum projeto fechado no CJ, e por isso teve um cenário de alocação muito grande. Isso puxou um pouco o indicador para baixo e fez com que os diretores de projetos, a célula comercial do CJ, tivesse que ter um desempenho fora do esperado, assim, fora da curva, para conseguir compensar esse primeiro mês que não teve nenhum fechamento de projetos. Segunda pergunta. Bom, eu acredito que às vezes não trabalhar em loco se deve muito pela localização geográfica do cliente, às vezes inviabiliza esse trabalho em loco. Por mais que a gente trabalhe com clientes que estejam próximos aqui a Belo Horizonte, na região metropolitana, você, por exemplo, assumir o compromisso de você vai trabalhar em loco de, sei lá, 3 dias da semana, 4 dias da semana, em Nova Lima, por exemplo, aumenta muito os custos do projeto. Aumentando os custos do projeto, aumenta o preço do projeto, o cliente não vai estar mais disposto a fechar. A questão do trabalho em loco é que muitos clientes veem valor no trabalho na empresa deles mesmos. Eles acreditam que o trabalho remoto às vezes não está gerando tanto valor quanto o trabalho em loco. Eu acredito que não tão exagerado quanto os 4 dias da semana, por exemplo, como consultorias seniores fazem, mas eu acredito que a gente tem que fortalecer o trabalho em loco, porque sim, ele gera benefícios tanto para o cliente, tanto para o consultor e tanto para os resultados ao CJ. Eu acredito que o cliente fica mais satisfeito e, como citei na apresentação, o cliente mais satisfeito, ele consegue indicar mais clientes para a gente e ele pode ser um cliente querido também. Além de desenvolver mais o consultor, que consegue ter uma visão sistêmica do projeto acontecendo, de como ele pode adaptar ainda mais as entregas dele para atender a necessidade do cliente e como ele pode vender um novo projeto para o cliente também, como ele pode enxergar um outro problema que fuja do que foi planejado. Terceira pergunta do conselho. Pode responder. Bom, é perceptível a questão de como o fechamento dos projetos fechados em um período, eles afetam o IC do próximo período, ou seja, do próximo mês. Isso eu acredito que seja óbvio. E também mostrar também que o atraso ele afeta bastante o IC. Quando a gente tem um atraso elevado, ou a gente tem pelo menos um pouco atraso, ele consegue afetar bastante o IC. O IC varia muito por causa disso também. Mas eu queria destacar, como está pedindo na pergunta, que a quantidade de projetos fechados em um período ela vai afetar no IC do próximo período. E acredito que como citei na minha proposta, a gente tem que tomar cuidado com o atraso, tem que acompanhar mais os projetos, porque eles impactam o nosso principal indicador aqui no CJ. Perguntas da diretoria. Pode responder. Mais inteligente, os jogos. O azul é
ser alcançado, o roxo é a meta de ser, o vermelho e o verde você pode desconsiderar. Pode considerar só o resultado. Tem que considerar só o azul, que é o resultado. Só azul. Bom, em 2014 a gente observa que o IC ele permaneceu constante praticamente todo ano. Em junho ele aumentou bastante. Eu acredito que isso deve ao fato de quando... Eu não sei se necessariamente os trainees entravam nessa época no cálculo do IC. E por isso que ele deu tão alto. Eu acredito que sim. É por isso que ele deu esse valor tão exorbitante. E permaneceu praticamente com o mesmo comportamento, digamos assim, ao longo dos outros anos, ao longo dos outros meses. Em 2015 a gente percebe também que o IC começou com um desempenho ruim, ele foi aumentando o desempenho, permaneceu constante, depois ele subiu o desempenho. Eu acho que muito pelo que conseguiram bater a meta de fechamento de projetos e conseguiram alocar e bater um IC bastante alto nessa época, fechando muitos projetos. E em 2016, como eu citei, teve a questão do não fechamento de projetos em janeiro. E eu acredito, principalmente, a distância do final do ano de 2016 em relação ao resultado mensal e a meta, ao grande atraso de projetos que a gente teve nesse período que acarretou na nossa distância da meta em relação ao resultado. Segunda pergunta da diretoria. Bom, respondendo a primeira pergunta, propõe um plano de ação para a resolução desse problema. Acredito que a gente mudar o nosso estilo de gerenciamento de projetos, eu acho que conseguiria ajudar e conseguiria fazer com que a gente tivesse uma nova visão sobre como que isso pode funcionar, como pode funcionar essa implementação. Eu acredito que o gerenciamento de projetos nosso atualmente não consegue comportar, principalmente com a nossa capacidade, a questão da implementação. Isso vem sendo discutido tanto em projetos, tanto no encontro que os meninos foram lá em São Paulo. Eles tiveram uma conversa muito grande sobre isso, muito longa sobre isso. Os impactos das etapas de implementação. Primeiro, eu acredito que às vezes a gente pode implementando a gente pode ver que a nossa solução não deu certo e o cliente pode virar detrator. A gente pode também enxergar falhas no nosso planejamento, e apesar de ser um ponto ruim, ele é um ponto bom também. Porque a partir do momento que eu implemento um projeto meu e eu sei que eu errei em determinada etapa na implementação, eu sei como que eu devo fazer daqui para frente. Então eu enxergo que tem risco do cliente virar um cliente detrator, porque às vezes não gerou tanto resultado, e tem risco também, mas tem um lado positivo também, de que a gente sabe como que a gente vai acertar no futuro. E a terceira pergunta, é complicado falar porque, sim, somos uma empresa júnior e, sim, a gente somos limitados pela nossa capacidade, porque somos alunos. Muitos NPS citam que a gente seria salientado para a pessoa que o cara fosse indicar que a gente era formando ainda. Então, mas eu acredito que outras EJs, por exemplo, não sei qual que é o cluster da Consult, mas eles já utilizam o Scrum para gerenciar os projetos deles. Eu acho que é uma metodologia que a gente pode usar aqui no CJ, que a gente pode ver a viabilidade disso. Mas eu acho que a gente pode gerar mais resultado implementando os nossos projetos, ou tornando os nossos projetos mais implementáveis. Não necessariamente a gente arregaçando as nossas mangas e indo no cliente para, de fato, fazer muito esse fruto. Terceira pergunta. Bom, a retenção de membros, eu acredito que é um indicador importantíssimo para a gente por causa da gestão de conhecimento e está diretamente relacionado a todos os outros indicadores, porque eu acredito que a partir do momento que a gente tem projeto fechado, a gente consegue botar membro para executar projeto e o membro executando o projeto, eu acredito que essa é a maior forma de motivação dele, com isso a gente consegue retê-lo. O IC de horas vendidas também mostra isso, mostra a alocação, a sobrealocação, a subalocação e a desalocação, mostrando também
não os fatores de desmotivação, mas que uma deslocação pode resultar tanto na saída de um consultor da empresa, tanto na permanência dele se ele estiver alocado. Até numa conversa que a Mari Reis teve comigo quando eu estava formulando a proposta dela, foi que ela perguntou o que ela poderia fazer como diretor de RH para eu me sentir mais desenvolvido e mais motivado a ficar aqui. Eu falei, me põe para executar projeto. Eu acredito que esse seja o pensamento de muitos. Além disso, eficiência do planejamento financeiro, a gente orça curso para as pessoas fazerem, a gente tem um planejamento para a gente pagar os treinamentos para serem feitos, e um membro, igual eu falei, ele fica aqui na empresa se ele se sente desenvolvido. O trade-off entre estar aqui e estar no estágio o desenvolvimento que ele tem é maior, ele se sente mais valorizado e ele é maior do que o salário que ele receberia no estágio, o desenvolvimento que ele teria lá. Eu acredito que dessa forma ele se relaciona a todos os sindicatos. Beleza? Perguntas, diretoria, nossa de apoio.